Como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também as consolações de Cristo abundam. Aqui está uma proporção abençoada. Deus sempre mantém uma balança. Neste lado, Ele coloca as provações do seu povo e neste, Ele coloca as suas consolações. Quando a escala da prova está quase vazia, você sempre encontrará a escala do consolo quase na mesma condição. E quando a escala das provações estiver cheia, você descobrirá que a escala do consolo é igualmente pesada. Pois assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também abundará a consolação de Cristo. É uma questão de pura experiência. É misterioso que, quando as nuvens negras se acumulam, a luz dentro de nós é sempre mais brilhante. Quando a noite cai e a tempestade está chegando, o capitão celestial está sempre mais próximo de sua tripulação. É uma coisa abençoada quando estamos mais abatidos, então é que somos mais elevados pelas consolações de Cristo. Os julgamentos e as provas abrem mais espaço para consolo. Não há nada que faça um homem ter um grande coração como uma grande provação. Sempre descobri que aquelas pessoas pequenas e miseráveis, cujos corações são quase do tamanho de um grão de mostarda, nunca tiveram muito o que experimentá-los. Descobri que aquelas pessoas que não têm simpatia por seus semelhantes, que nunca choram pelas tristezas dos outros, muito raramente têm seus próprios infortúnios. Grandes corações só podem ser feitos por grandes problemas. A enxurrada de problemas cava mais fundo o reservatório de conforto e abre mais espaço para o consolo. Deus entra em nosso coração, Ele o encontra cheio. Ele começa a quebrar nosso conforto e a esvaziá-lo. E então há mais espaço para a graça. Quanto mais humilhação aqui um homem experimentar, mais conforto ele sempre terá em Cristo. Eu me lembro de ter caminhado com um lavrador um dia, um homem que foi profundamente ensinado, embora fosse um lavrador. E realmente, lavradores seriam pregadores muito melhores do que muitos cavalheiros da faculdade. E ele me disse: pode confiar, se você ou eu chegarmos a 1 polegada acima do solo, chegamos 1 polegada alto demais. Eu acredito que é verdade, pois quanto mais abaixo nos deitamos, quanto mais perto estamos do solo, quanto mais nossos problemas nos humilham, mais adequados estaremos para receber conforto. E Deus sempre nos consola quando estamos mais preparados para isso. Essa é uma das razões pelas quais as consolações aumentam na mesma proporção que nossas aflições. Então, o problema exerce nossas graças. O problema impulsiona nossas graças. E o próprio exercício de nossas graças tende a nos deixar mais confortáveis e felizes. Onde as chuvas caem mais, a grama é mais verde. Suponho que os nevoeiros e brumas da Irlanda fazem dela a ilha esmeralda linda que ela é. E onde quer que você encontre grandes névoas de angústia e névoas de tristeza, você sempre encontrará corações verde esmeralda como a Irlanda, cheios da bela verdura, do conforto e do amor de Deus. Ó cristão, não diga: para onde foram as andorinhas? Elas se foram. Elas estão mortas. Elas não estão mortas. Elas roçaram o mar púrpura e foram para uma terra longínqua nessa época do ano. Mas elas estarão de volta em breve. Filho de Deus, não diga que as flores estão mortas. Não diga que o inverno as matou e elas se foram. Ah, não. Embora o inverno as tenha coberto com o arminho de sua neve, elas levantarão suas cabeças novamente e estarão vivas muito em breve. Não digas, filho de Deus, que o sol se apagou porque a nuvem o escondeu. Ah, não. Ele está lá atrás preparando o verão para você, pois quando ele sair novamente, ele terá feito as nuvens aptas a cair nas chuvas de abril, todas elas mães das doces flores de maio. E acima de tudo, quando o teu Deus esconde a sua face, não digas que ele se esqueceu de ti. Ele está apenas demorando um pouco para fazer você amá-lo melhor. E quando ele vier, terás alegria no Senhor e regozijar-te-á com alegria inexprimível. A espera exerce nossa graça. A espera prova nossa fé.
Portanto, espere com esperança, e embora a promessa demore, nunca pode chegar tarde demais. Outra razão pela qual, frequentemente, somos mais felizes em nossos problemas é esta: então temos um relacionamento mais íntimo com Deus. Falo com base no conhecimento do coração e na experiência real. Nunca temos um relacionamento tão próximo com Deus como quando estamos na tribulação. Quando o celeiro está cheio, o carro do homem vive sem Deus. Quando a bolsa está estourando de ouro, de alguma forma, podemos passar muito sem oração. Mas uma vez que tire suas cabaças, você quer seu Deus. Depois de limpar os ídolos da casa, você deve ir honrar a Jeová. Alguns de vocês não oram nem a metade do que deveriam. Se vocês são filhos de Deus, vocês terão a disciplina. E quando você tiver a disciplina e a vara, você irá correr para o seu pai. É um belo dia e a criança caminha adiante do pai, na frente do pai. Mas há um lobo na estrada. Agora ele volta correndo e pega a mão do seu pai. Ele poderia correr 800 metros à frente do seu pai quando tudo estava bem e correto. Mas uma vez que ele viu o lobo, ele volta correndo gritando: "Pai, pai!" E agora ele está tão perto quanto ele pode estar do seu pai. O mesmo ocorre com o cristão. Que tudo fique bem e ele se esquece de Deus. Jesuru engorda e começa a chutar contra Deus. Mas tire todas as suas esperanças. Destrua suas alegrias fúteis. Vá mais longe ainda. Deixe o seu filho deitar no caixão. Deixe a safra ser destruída. Deixe o rebanho ser tirado do estábulo. Deixe os ombros largos do marido caírem na sepultura. Deixe os filhos serem órfãos. Então, finalmente, Deus se torna para eles um Deus de fato. Ó Deus, deixe-me nu. Tire de mim tudo o que tenho. Faça-me pobre, um mendigo, sem um tostão, indefeso. Rasgue aquela cisterna rota em pedaços. Esmague todas as esperanças. Extingua as estrelas. Apague o sol. Envolva a lua na escuridão e me coloque sozinho no espaço, sem um amigo, sem um ajudante. Ainda das profundezas eu vou clamar a ti, ó Deus. Não há grito tão bom quanto o que vem do sopé das montanhas, das cavernas escuras das montanhas. Nenhuma oração é tão calorosa quanto aquela que sobe do fundo da alma por meio de provas e aflições profundas. Por isso, elas nos levam a Deus e somos mais felizes, pois essa é a maneira de ser feliz, viver perto de Deus, não importa como. De modo que, embora os problemas sejam abundantes, eles nos conduzem a Deus e então abundam as consolações. Algumas pessoas chamam pesos de problemas. Verdadeiramente, eles são assim. Um navio que tem velas grandes e vento favorável precisa de lastro. Os problemas são o lastro de um crente. Os olhos são as bombas que tiram a água do porão da sua alma e o impedem de afundar. Mas se as provas são pesos, contarei a vocês um segredo feliz. Existe uma coisa chamada fazer um peso levantá-lo. Se eu tenho um peso acorrentado a mim, ele me mantém no chão. Mas dê-me roldanas e certos aparelhos e posso fazer com que isso me erga, me levante. Sim, existe algo como fazer com que os problemas me levem ao céu. Certa vez, um cavaleiro perguntou a um amigo a respeito de um cavalo lindo, um belo cavalo dele, que se alimentava no pasto com uma corda presa. Por que você obstrui um animal tão nobre? Senhor, disse ele, prefiro muito mais bloqueá-lo do que perdê-lo. Ele é dado a pular cercas vivas. É por isso que Deus obstrui seu povo. Ele prefere contê-los do que perdê-los. Pois se ele não os obstruísse, eles pulariam as sebes e desapareceriam. Eles querem uma corda para evitar que se extraviem, e seu Deus os amarra com aflições para mantê-los perto dele, preservá-los e tê-los em sua presença. Bendito fato, benditas provações. Como nossos problemas são abundantes, nossas consolações também abundam.